Meus amigos, boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para nós estarmos aí conversando com vocês. E na noite de hoje, como vocês já acompanharam, nós vamos estar tratando de um tema que eu considero extremamente importante para as nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. E eu tenho absoluta certeza que vocês já ouviram muitas vezes aqui na Casa Espírita falar sobre perdão. Vocês já leram vários livros comentando a respeito da importância do perdão. Vocês se recordam, obviamente, do ensinamento de Jesus, falando sobre perdoar os inimigos. Na própria obra kardeciana, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 10º, perdoar os inimigos. Então, na noite de hoje, a gente vai tentar entender um pouquinho mais a respeito do perdão nos aspectos mais práticos da nossa vida, não é? Por que será, então, já que a gente sabe que o perdão é algo importante, recomendado por todas as religiões e filosofias, por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Onde é que está no nosso comportamento aquele ponto principal que a gente precisa entender para que então o perdão venha de forma natural ou de uma forma produtiva? Porque uma coisa é nós falarmos dos lábios para fora, que perdoamos uma pessoa, que perdoamos uma situação ocorrida nas nossas vidas. Outra coisa é nós sentirmos isso verdadeiramente. Então vamos tentar entender qual é essa dificuldade maior que todos nós trazemos para realizarmos os atos de perdão na nossa vida. Eu acredito que depois que a gente estiver conversando nessa noite, a gente comece a entender que quando a gente fala que é importante perdoarmos, nós vamos ver, já vou adiantar isso para vocês, né, que vocês já sabem isso inclusive. O perdão, quando eu perdoo alguém, eu não estou dando perdão para outra pessoa. O perdão necessariamente vai ser para mim. O perdão é importante para me libertar da sensação ruim, da dificuldade, da emoção presa com que nós ficamos. Porque muitas vezes a pessoa faz alguma coisa para nós que nos traz aquela dificuldade de perdoar e a pessoa nem sabe que nos magoou, nem sabe que provocou essa dificuldade na nossa vida. Muitas vezes ela não teve a intenção de realizar nada contra nós, mas ela pode ter acionado através de determinados atos, comportamentos dela, aquele botãozinho do nosso sentimento, da nossa dificuldade. E aí a dificuldade é sempre nossa de não perdoar. Nunca é do outro, que pode ter feito algo concreto ou não para trazer essa dificuldade para nós. Então vamos lá. Logo no Evangelho de Jesus, a gente já recorda o momento em que perguntaram para Jesus assim: Mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me faz mal? 7 vezes? Vocês se lembram disso? Não é? Porque o preceito da lei mosaica da época dizia isso, que se alguém viesse te prejudicasse de alguma forma, que você poderia perdoar 7 vezes aquele mesmo delito e você estaria quites, você estaria cumprindo a obrigação da lei. E Jesus respondeu, então, quando fizeram essa pergunta para ele, que não bastava perdoar 7 vezes, mas que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Não é esse o ensinamento do Evangelho? O que significa perdoar 70 vezes 7? Será que nós precisamos ficar com a calculadora na mão, né, fazendo continhas de 7 vezes 70 para saber quantas vezes eu tenho que perdoar alguém, perdoar as coisas que me falam, que me fazem? Obviamente que não, né? O ensinamento do Evangelho com certeza nos remete a que devemos perdoar sempre. E isso a gente começa a perceber na nossa vida que nem sempre é tão fácil, né, gente? Às vezes quando é uma coisinha simples, quando alguém só dá uma esbarradinha no nosso pé, que a gente tropeça ali no pé de alguém, é fácil perdoar. Agora, e aquelas questões que envolvem realmente, profundamente o nosso psiquismo? Como perdoar, por exemplo, alguém que assassina o meu filho?
Vocês se lembram um caso acontecido há um tempo atrás, lá na capital paulista, né? Numa cidade lá do ABC, um menininho, acho que de 8 anos, foi sequestrado e morto, era um menininho japonês, né? E gerou uma grande comoção, né? A televisão explorou um pouquinho isso, como sempre. E, assim, muito admirável, porque o pai desse menino que foi assassinado, ao invés dele se fechar na sua própria dor e desejar o mal absoluto para o assassino do seu filho, ele fez o contrário. Ele foi até a prisão conversar com o assassino do filho, e a partir desse episódio tão triste, né, tão arrasador na vida de qualquer pessoa, ele montou uma ONG, uma organização, para realizar contatos, né, das famílias com os agressores ou assassinos envolvidos nesses casos. A pessoa transformou, né, a dor numa outra situação muito mais produtiva para ela. Não é o assassino que precisa do perdão. Somos nós que precisamos nos libertar da grande dificuldade de realizar o perdão e de continuar com aquela mágoa, com aquela dor, com aquele nó emocional dentro de nós. A gente vai ver isso, né, quando nós lemos as obras espíritas. As pessoas que participam das reuniões mediúnicas nas casas espíritas facilmente vão se lembrar dos episódios em que espíritos desencarnados vêm relatando os episódios que aconteceram nas encarnações anteriores e que motivam para eles, ainda hoje, episódios de vingança. Estão nos processos obsessivos, querendo se vingar daqueles que os prejudicaram. Muito bem. Nós temos hoje um material muito farto sobre perdão. Existe um livro muito interessante, talvez alguns conheçam, de um médico que ele procurou analisar essas questões do perdão em relação à nossa própria saúde. Então ele chegou a algumas conclusões muito interessantes. Por exemplo, a pessoa que consegue perdoar, ela tem uma qualidade de vida, um nível de saúde melhor do que aqueles que não perdoam. Porque quando a gente não perdoa, nós alteramos o próprio funcionamento do nosso organismo. Hoje a gente sabe, mente e corpo funcionam em estreito intercâmbio energético. Então, se eu tenho uma situação em desequilíbrio no meu aspecto emocional, isso vai se refletir na saúde do meu corpo. Se eu não consigo perdoar, se eu mantenho a revolta, a indignação, o ódio, o desejo de vingança por alguém, isso vai provocar uma desarmonia no funcionamento do meu corpo físico. Então esse médico estudou isso de uma forma muito interessante. E o livro dele se chama O Poder do Perdão, Dr. Fred Luskin. E, entre outras coisas interessantes nesse livro, ele coloca para a gente assim, de onde vem a nossa maior dificuldade para perdoar? E ele coloca, e eu achei isso muito coerente, que, na verdade, quando nós não conseguimos perdoar alguém, é porque nós estamos magoados com o que essa pessoa fez, com o que essa situação ocorrida provocou na minha vida. Uma emoção, um sentimento chamado mágoa. E eu acredito que se a gente começar a vasculhar dentro de nós, facilmente nós vamos identificar muitos momentos da nossa vida em que nós nos sentimos magoados. E para entender até um pouquinho melhor, então, o que é mágoa de verdade, né? Como que a gente poderia definir a mágoa? Esse autor, ele coloca assim, toda vez que nos sentimos magoados, em algum momento nós sentimos que perdemos alguma coisa. Alguma coisa que nós gostaríamos que estivesse acontecendo e não está acontecendo, ou algo que a gente não gostaria que estivesse ocorrendo na nossa vida, passou a acontecer. E isso traduz numa sensação de perda. Eu perdi alguma coisa, me sinto magoado, não consigo perdoar aquele que eu reputo como o responsável pela minha perda. Percebem o raciocínio? Tudo bem. E aí a gente cai facilmente, meus amigos, numa situação muito interessante, muito comum, infelizmente, que é o chamado jogo da culpa. Não é? Então, eu estou magoado por sua culpa.
né? Facilmente nós apontamos o dedo e localizamos os culpados pelas nossas dores, por eu estar triste, por eu estar infeliz. Nós acreditamos a responsabilidade da nossa alegria ou da nossa tristeza nas outras pessoas. Então a culpa é do meu marido que não me entende, da minha esposa que me falou aquela coisa, do meu filho, da minha filha que, né, falou atravessado comigo no telefone, que me respondeu, que me xingou, eu me senti magoado e a culpa é dele. Não é assim que a gente faz? Quando, na verdade, ninguém é responsável pela maneira como eu sinto. Sentimento, emoção é de cada um. As pessoas podem, na convivência, estimular determinados sentimentos que são meus. Então a mágoa é minha. A pessoa apenas propiciou que ela aflorasse e se tornasse visível. Mas não é ela que é responsável por eu me sentir magoado. Não é ela responsável por eu me sentir com raiva, por eu me sentir triste, por eu me sentir infeliz. Tá? Isso é muito importante da gente começar a perceber na nossa vida que as nossas emoções são nossas. Não é responsabilidade dos outros. Tá? Se eu colocar a causa do meu sofrimento lá fora, nas mãos de outras pessoas, obviamente que eu vou procurar a solução lá fora também. Não é? Então, como que eu vou deixar me sentir magoado? Só quando o fulano vier me pedir desculpa. Só quando ele sofrer de verdade aquilo que eu queria que ele sofresse. Como ele me fez sofrer. E aí vem o desejo de vingança, muitas vezes na nossa vida. Não é? Muitas vezes não é aquela vingança, né? De matar alguém, de encomendar o assassinato de alguém, mas aquelas pequenas vingançazinhas no dia a dia, entendeu? Quando a pessoa que fez determinada coisa para nós tem um mau resultado na vida, a gente fala assim, bem feito, né? Tá vendo? Né? Fez mal para mim, tá sofrendo na vida também. A gente fica feliz com o sofrimento do outro, achando que se ele sofrer, talvez eu sofra menos por isso. Olha que ilusão, né? O que o sofrimento do outro pode amenizar o meu? Né? A dor e o sofrimento são meus. Vamos começar a analisar melhor essas coisas. O Espírito Joana de Ângeles tem uma frase que existe em outros materiais, mas a Joana de Ângeles destaca essa frase no livro Amor Imbatível Amor, que é um livro muito interessante, viu? Quem tiver oportunidade, vale a pena ler todos os livros da Joana de Ângeles. Nem sempre é uma leitura tão fácil, mas muito legal. Então ela diz assim, olha, que a mágoa, né, ou ressentimento, seria a mesma coisa, é como se fosse uma brasa ardente que nós seguramos na nossa mão, com a intenção de jogá-la em outra pessoa, enquanto ela queima a nossa própria mão. Então se eu estou com raiva de alguém, eu fico ali, né, com aquela raiva, com aquela brasa na mão, esperando a oportunidade, a primeira oportunidade, para ter uma chancezinha, eu vou lá e... achando que se eu fizer isso, eu deixo de sofrer. Não é? Então é assim, se alguém me fez, né, me deu uma resposta meio atravessada, me falou alguma coisa que eu não quis, me deixou magoado, eu senti que eu perdi alguma coisa com essa atitude dessa outra pessoa, eu fico lá com a brasa queimando a minha mão, mas eu acho que mesmo assim vale a pena. Eu continuo sofrendo até mais, porque a brasa vai queimar a minha mão. Mas eu fico lá, segurando, esperando a primeira oportunidade para tacar uma brasinha ou uma grande brasa para gerar sofrimento na outra pessoa. E a gente acaba, então, caindo, gente, num comportamento muito equivocado, né, eu diria, que é guardar o rancor, que é guardar a brasa na mão. Isso é muito ruim para as nossas vidas, muito ruim. Só que, aparentemente, isso parece trazer algumas vantagens. E é por isso que a gente faz isso. Por causa dessas aparentes vantagens, né? Então, veja bem que interessante. Quando eu sinto raiva, então, quando eu estou com a brasa na mão, é como se eu sentisse assim, ó, o poder está comigo. Deixa só a pessoa passar na minha frente que eu vou lá e taco a brasa mesmo.
É como se eu me sentisse forte, poderoso com aquilo. A raiva é uma energia que energiza, de alguma forma, as nossas atitudes, não é? Só que isso é um falso poder, tá? É uma falsa demonstração de poder. Porque, com certeza, gente, se eu continuo tendo vontade de jogar brasa no outro, eu continuo sofrendo. Eu continuo passando pelas mesmas emoções a partir do momento que aquela pessoa fez aquela atitude comigo. Então, quem sofre mais? É aquele que fez, às vezes sem saber que estava me prejudicando, ou sem a intenção de me prejudicar, ou eu, que fico guardando aquilo, remoendo aquilo, com as brasas na mão, as mãos queimando com essa brasa. Quem está sofrendo mais? Então, será que esse poder, né? Será que os espíritos obsessores, por exemplo, que vêm nas reuniões mediúnicas, toda aquela, né, energia de vingança, de ódio, querendo se vingar daqueles que o prejudicaram em algum momento, será que esse espírito está com todo esse poder mesmo? Será que no fundo, se a gente começar a explorar a emoção e o sentimento desse espírito, como poderíamos explorar os nossos? Mesma coisa. No fundo, a gente não vai chegar numa pessoa que sofre. Sofre extremamente. E não acha jeito de solucionar o sofrimento, a não ser transferindo, como se isso fosse possível, a própria dor para que o outro a sinta. Então, se ele sofrer o que ele me fez sofrer, tá quites, eu me vinguei. Só que se vingar não significa deixar de sofrer. Quantos espíritos obsessores, ao conseguirem muitas vezes aquilo que eles almejam, que é prejudicar o obsidiado, depois que isso às vezes acontece, esses espíritos se pegam sem objetivo mais na vida. Não conseguem mais levar a vida adiante, porque não tem mais razão, não tem mais propósito de vida. Viviam em função de uma vingança, né? Deixaram de viver a própria vida por causa disso e continuam sofrendo, mesmo depois de se vingarem. Eu queria contar então um caso rapidinho para vocês entenderem como que as coisas funcionam. Nós temos na literatura espírita alguns livros maravilhosos, né? Muitos, que valem a pena ler de verdade. Existe um autor espírita que se chama Hermínio Miranda, Hermínio Correia de Miranda, um grande escritor espírita, encarnado ainda. E ele trabalhou sempre como doutrinador nas reuniões de desobsessão, né, na casa espírita onde ele frequentava. E ele gravava as doutrinações dos espíritos, o diálogo que ele tinha com os espíritos que se comunicavam nas reuniões mediúnicas. E desses diálogos ele então transcreveu esses diálogos e publicou alguns livros. E a gente tem uma trilogia, 3 livros que são baseados nas histórias das doutrinações dele e que valem a pena. Eu quero contar rapidamente para vocês um episódio. Está no livro chamado A Dama da Noite, do Hermínio de Miranda. Ele então lá recebeu na mesa mediúnica o espírito se comunicando, o espírito falando, ó, não adianta vocês virem com conversa, porque o meu plano está totalmente traçado, ela vai pagar tudo que ela fez para mim mesmo, nada do que vocês falem aqui vai fazer eu sair de lá. Essa era a frase que o espírito começou a conversa. E o doutrinador então, né, vai comendo pelas beiradas, né, como a gente diz. Não, meu irmão, o que acontece, né? Como que você está? Por que você está tão nervoso? E o espírito assim, não arredava de posição. Até que o diálogo se encaminhou para que o doutrinador pedisse para ele contar a história. O que é que tinha acontecido então? Por que ele estava lá, né, tentando se vingar de uma jovem que estava encarnada? E o espírito então começa a contar a seguinte história, gente. Preste atenção, para vocês verem que interessante. Eles viveram na encarnação anterior, na época do Brasil colônia, onde existiam as grandes fazendas, na época da escravidão e tudo mais. Ele começa dizendo o seguinte, que ele era um garoto de 10 anos que morava com o pai numa fazenda. A mãe tinha morrido no parto e eles não tinham mais parentes aqui no Brasil.
Eles tinham vindo da Itália. E então ele começa contando a história nessa fase. Com 10 anos, uma noite, vieram buscá-lo lá na casa da fazenda e disseram assim: olha, é muito triste o que nós vamos te dizer, mas o seu pai foi morto numa emboscada. Eles deram facadas nele e ele morreu. E quem foi buscar esse menino de 10 anos eram os vizinhos da fazenda ao lado. Então, o menino foi morar na fazenda do lado e os vizinhos, né, se propuseram a tomar conta da situação financeira, serem os tutores do menino, já que ele não tinha nenhum parente aqui. E o menino começou a morar lá com eles e tudo mais, crescer. Esses vizinhos tinham uma filha, uma menina de 8 anos, 2 anos mais nova, e então eles começaram a crescer juntos, né? Chegou num determinado ponto, anos depois, o menino era um jovem adolescente, o dono da fazenda, o vizinho da fazenda, chegou para ele e disse assim: olha, na verdade eu preciso te dizer o seguinte, o seu pai deixou muitas dívidas, então tudo que tinha lá na casa, na fazenda, nós pegamos e vendemos para cobrir as despesas dessas dívidas e para custear, inclusive, a sua estadia aqui. Você está comendo de graça, dormindo de graça, etc. Tá? Você pode continuar, fica aqui como empregado nosso agora, e aí você vai ter um salário como um empregado comum. E o menino aceitou ficar assim. Tá? E o tempo foi passando, e ele foi crescendo, e ele começou a se enamorar da filha do fazendeiro, da menina, e cresceram juntos. Quando ele atingiu uma idade posterior, ele ficou sabendo que, na verdade, o vizinho que havia recolhido ele tão generosamente, ele tinha matado o pai. E ele queria as terras. E quando ele ficou sabendo disso, ele ficou muito com raiva, naturalmente, não é? E ele chegou lá então e falou: ó, como que você foi fazer isso, né? Como que você roubou tudo que era meu e tudo mais? E o pai da menina disse assim: olha, não foi bem assim, né? Deu 1000 desculpas e disse assim: eu tenho uma proposta para você. Você casa com a minha filha. E aí você vai ser o herdeiro natural de todas as terras, desde as do seu pai como as minhas no futuro também. Como ele era apaixonado pela menina, ele falou: tudo bem, eu caso com ela. Tá? E aí então, no dia do noivado, fizeram um jantar de noivado e deram para ele assinar um papel. E nesse papel era o quê? Uma desistência das terras. Ele aceitava passar tudo formalmente, legalmente para o pai da menina. E ele assinou. Porque ele foi convencido por esse argumento. Tá? No dia, na noite de jantar de noivado, depois do papel assinado, um brinde aos noivos. Né? Ele pegou o copo de vinho, tomou, em 10 minutos ele estava morto. Porque a noiva havia colocado veneno no copo de vinho. Ele caiu, morto lá, jovem, não é? E ele começa a relatar então o que ele percebeu depois disso. Ele falou assim: olha, eu me percebi que eu tinha caído, eu olhava, eu via que meu corpo estava morto, olhei para ela desesperadamente, para a noiva, para pedir ajuda. Quando ele olhou para a noiva, ela estava abrindo a cortina da sala e de trás da cortina saiu o amante dela. E haviam planejado a morte dele. E eles chegaram perto do cadáver, é a descrição dele. Olharam para o cadáver, chutaram o cadáver. E a moça se casou com o outro. Ele fala, no fim das contas: e aí? Você acha que eu tenho razão de me vingar ou não? Você não acha que eu tenho motivo suficiente para realizar essa vingança? Hoje eu faço ela sentir as facadas na barriga do meu pai,
Eu faço ela sentir a sufocação que eu senti na hora que eu caí envenenado. E eu faço ela sentir os chutes na cara que ela me deu. Essa é a descrição do espírito obsessor. E aí, a gente se pergunta, junto com o doutrinador, né? Ele perguntou assim, mas então, se você fazendo tudo isso, fazendo ela sofrer hoje aquilo que você sofreu no passado, você deixa de sofrer por causa disso? Percebem, meus amigos, que o perdão não é para o outro. Quem se liberta com o perdão somos nós. Nós que temos que aprender a realizar o perdão assim. Então essa sensação de poder, né, de autoridade, de eu estou no comando, eu é que vou fazer o outro sofrer o que eu sofri, é uma falsa ilusão de poder. Porque por trás de tudo isso tem uma grande sensação de sentimento de desproteção, de insegurança, de medo. Obviamente que se eu tenho essa brasa na mão e me coloco como vingador, muitas vezes eu consigo realizar algum tipo de controle. As pessoas vão sentir medo de mim. Tá? Medo. Mas eu continuo sofrendo da mesma forma. E além de tudo, eu continuo me mantendo no papel de vítima. Não é assim? Culpa dela. Ela é a culpada por eu sofrer tanto. Ela me matou envenenado. Ela que chutava meu rosto depois que eu morri. Então eu transfiro o meu equilíbrio, a minha estabilidade, a minha felicidade nas mãos de outras pessoas. Toda vez que eu me considero vítima, alguma coisa está errada, hein? Mesmo que realmente ele foi prejudicado, concordam? Foi muito prejudicado, tá? Mas lembrem do exemplo do pai do menininho assassinado lá em São Paulo. A gente pode ter um outro tipo de situação. Quando você não perdoa, você não assume a responsabilidade por aquilo que você sente. Você continua jogando nas mãos e nas costas do outro a responsabilidade por como você se sente. Isso é muito ruim, gente. Tá? Então eu só consigo ser feliz se o outro fizer determinada coisa. Né? A responsabilidade, o poder está na mão dos outros e não nas minhas próprias mãos. Uma coisa muito importante, a gente já viu nessa própria história, é quando a gente quer exigir determinados comportamentos das outras pessoas. Então, por exemplo, para eu não me magoar, meu pai e minha mãe têm que ser perfeitos, têm que fazer tudo o que eu quero, têm que me dar tudo o que eu almejo. Eles têm que me amar incondicionalmente em todos os eventos da minha vida. Tá? Isso é uma idealização fora da nossa realidade, vocês concordam? Porque assim como nós, nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, nossos familiares e amigos não são pessoas perfeitas. Nós não somos também. Então, se nós exigirmos que os outros têm que fazer tudo como nós pensamos que deveria ser, nós estamos criando regras que não são capazes de ser cumpridas. E estamos criando invariavelmente situações em que vamos nos sentir magoados. Tá? Ah, o fulano olhou torto para mim. Mas será? Não é? Será que eu não estou exigindo algo que a pessoa nem está sabendo do comportamento dela? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa idealização de como as pessoas deveriam agir para conosco. Tá? As pessoas são o que são. Na convivência nós podemos aprender uns com os outros, mas não podemos exigir que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem. Os nossos pais nos deram e nos dão aquilo que eles poderiam e podem dar. Assim como nós, se somos pais ou se somos qualquer papel dentro da família, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Não é? E aí a gente entra no que eu acho muito interessante, chamado de autonutrição. Ou seja, eu, para me sentir equilibrado, feliz, em harmonia, crescer espiritualmente, eu dependo de mim. Só de mim. Eu tenho que ser capaz de
manter e criar o meu equilíbrio, independente se o outro me ama, se o outro gosta de mim, se o outro me aprova ou não. Se isso acontece, é maravilhoso, facilita muito o processo. Mas se isso não acontece, não quer dizer que eu esteja irremediavelmente fadado à infelicidade. Eu tenho a capacidade de me equilibrar, me auto-nutrir. Tá? Importante isso, né? E eu queria colocar essa frase para vocês, vamos ver se dá para a gente ler direitinho. Porque quando eu li isso, nesse livro do Poder do Perdão, eu parei assim, foi assim um raio caiu na minha cabeça quando eu li essa frase. Porque para mim fez muito sentido, para várias coisas na minha vida. Ele diz assim, o que nós costumamos pedir ou exigir dos outros é justamente aquilo que nós temos dificuldade de dar. Então, se eu acho que as pessoas não me tratam bem, se eu acho que as pessoas não me valorizam, que as pessoas não me amam, que as pessoas não gostam de mim, e eu exijo que elas façam isso, na verdade é porque eu também não sou uma pessoa que aprova os outros, que gosta dos outros, que valoriza as outras pessoas, e nem a mim mesmo. Então, aquilo que eu exijo que os outros me deem nos meus relacionamentos, é exatamente aquilo que eu tenho dificuldade de dar. Faz sentido para vocês? Faz, né? O pior é que faz, né? O pior é que parece que é verdade mesmo isso aí, né? Então, olha só. Quando eu digo assim, eu quero ter felicidade, eu quero ter paz na minha vida, para eu ter qualquer coisa, eu preciso dar essa coisa, não receber. Porque, veja bem, eu sou capaz de receber a paz de alguém? Então, Dorival Pavim está sentado ali. Uma pessoa equilibrada, cheia de paz. Ele tem condições de dar a paz dele para mim? Não. Ele pode compartilhar as conquistas dele comigo, com as outras pessoas, assim como nós com as outras que nos rodeiam. Mas para eu ter alguma coisa, isso é conquista íntima. Para eu ter, eu preciso dar e não receber. E aí está Francisco de Assis, né? Patrono dessa casa. Qual é a grande frase da oração de Francisco de Assis? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Não é assim? Então não adianta, as coisas não vêm de fora. Ninguém dá nada para ninguém. Não tem como Jesus vir e fazer com que a gente sinta paz, com que a gente perdoe. Ele nos trouxe o ensinamento, mas isso cabe a cada um de nós, né? Então, olha, eu só dou daquilo que eu tenho. Se eu não tenho paz, eu não consigo dar paz para ninguém. Não consigo oferecer paz ao meu redor, né? E o que eu recebo dos outros é aquilo que pode ser compartilhado. Apenas compartilhado, tá? Eu vou passar rapidinho aqui, mas só para a gente refletir num aspecto do perdão que muitas vezes a gente passa meio despercebido, que é o auto-perdão. Tá? Isso é muito importante, gente. E olha, eu digo para vocês, se eu não consigo perdoar a mim mesmo quando eu erro, quando as coisas não saem como eu acho que deveriam ter saído, eu não consigo perdoar os outros também. É uma mesma medida. Tanto é assim que o próprio Jesus, no ensinamento do Pai Nosso, que o coral cantou tão lindo aqui no início para a gente, qual é o ensinamento lá do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é assim? Se eu não perdoo os devedores e a mim mesmo, não tem perdão. Tá? É uma mesma medida. Então, muitas vezes, a gente não consegue perdoar a nós mesmos pelas coisas erradas que nós fazemos, porque a gente tem muitos hábitos, né? A gente tem uma situação, gente, chamada de perfeccionismo. Já ouviram falar nessa palavrinha? O que é o perfeccionismo? É a gente achar que eu tenho que fazer tudo perfeito.
obviamente que desejar fazer as coisas bem feitas é algo muito saudável, não é? Agora, o perfeccionista, ele é aquela pessoa, assim, que numa plateia, como nós estamos aqui, né? Se eu chegar no fim dessa palestra, por exemplo, e eu perguntar para vocês, e aí, gente, foi legal? Né? Foi uma palestra que trouxe alguma reflexão importante para você? Se 400 pessoas falarem sim, uma falar não, o perfeccionista sai arrasado. Ele acha que a noite foi um horror e que ele precisa melhorar muito na sua vida. Nós devemos procurar melhorar sempre e fazer as coisas com qualidade sempre nas nossas vidas, profissionalmente, em qualquer aspecto. Mas o perfeccionista, ele exige uma perfeição que não é do nosso estágio evolutivo ainda. Tá? Nós estamos sujeitos a erros. E os erros podem ser oportunidades maravilhosas de aprendizado, se a gente aproveitar. Tá? Quero colocar aqui para vocês uma outra frase da Joana de Ângeles, num outro livro dela chamado Autodescobrimento. O espírito Joana de Ângeles, ele publicou uma série de obras, né, chamada uma série psicológica. Esse livro faz parte. Então ela fala sobre auto-perdão. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar, né, para diminuir a culpa. O que não significa justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior e de aceitação das próprias estruturas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros. Então, se eu não perdoo a mim mesmo, não vou perdoar os outros. Se eu acho que eu tenho que fazer tudo perfeitamente, eu também vou achar que os outros devem fazer tudo perfeitamente. É o mesmo critério, tá? Querem ver? Aí, olha, o perfeccionista é mais ou menos assim, né? Ele faz uma ótima obra, mas ele olha e fala assim, não está tão bom assim. Ainda não está tão bom assim. Podia ser melhor. E ele deixa de experienciar situações boas, prazeres de ter feito algo bom, porque ele fica se cobrando sempre mais, sempre mais. Nunca está bom, nunca foi suficiente. Tá? A necessidade de ser perfeito é uma regra não executável. Né? O que acontece quando a gente acha que não fez bem feito? Poderia ter sido melhor. Eu vou me sentir magoado comigo mesmo. Uma perda. E vou ter a dificuldade de perdoar a mim mesmo. Tá? Só para a gente finalizar essa parte do perfeccionismo, qual é a diferença, né, entre querer fazer coisas bem feitas e ser uma pessoa perfeccionista? Existe um limiar de diferença aí, não é? Então, quando eu gosto de fazer coisas bem feitas, ao fazê-las, eu sinto alegria, bem-estar, prazer em fazer coisas bem feitas. O perfeccionista, não. Ele sempre está com a sensação de que nunca foi bom o suficiente. Tá? Então, nunca tem prazer e vitalidade nas ações do perfeccionista. Ele está sempre preocupado com o resultado, com a avaliação dos outros e a avaliação dele mesmo. Ele não curte fazer as coisas por si mesmo. Ele está sempre preocupado com a avaliação dos resultados. Tá? Muito bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, né, eu falei para vocês, no item 15, tem uma frase muito bacana. Ele diz assim, perdoar aos inimigos, que é uma orientação dos Espíritos, é pedir perdão para si mesmo. Né? Acho que então, depois de tudo que a gente está estudando junto aqui, capaz da gente entender essa frase que não é tão simples, uma frase curta e densa de conteúdo, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, quando eu perdoo alguém, na verdade, eu estou construindo a libertação minha e ensaiando a possibilidade de perdoar a mim mesmo. Então, perdão aos outros e auto-perdão são processos extremamente ligados entre si. Tá? E aí, olha, uma frase do Espírito Hamed, interessante também. Enquanto nós não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir ao próximo, não estaremos recebendo a dádiva
da compreensão para o auto-perdão. É a mesma coisa. Então os Espíritos têm nos alertado para isso, gente. Nós temos que aprender a perdoar a nós mesmos quando a gente não faz as coisas boas. E perdoar a nós mesmos não é simplesmente falar, então tá bom, então não tem importância que eu fiz isso de errado. Não. É olhar para o erro, aceitar o erro, aprender com o erro, transformar o erro. Tá? Esse é o caminho das coisas. Não simplesmente aceitar e continuar fazendo errado, né? E aí, gostaria de passar já ao último tópico para a gente refletir. Existe uma mensagem do Espírito Meimei que eu achei muito legal. Jesus, quando lá na cruz crucificado, ele trouxe mais uma vez um grande ensinamento sobre perdão. Vocês lembram? Ele disse assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Lembram? E você sabe que uma pessoa chegou para mim no fim de uma palestra, dessa palestra num outro local, e ela me disse assim: mas se Jesus pediu para o Pai perdoar, será que ele perdoou? Né? Eu falei, então, né? Pela coerência da mensagem, eu falei, o que você acha? Eu devolvi a pergunta, porque o que você vai responder para uma pessoa assim? Não é? Obviamente que sim, não é? E é claro que Jesus foi um exemplo maior, mesmo naquele momento, entendendo a nossa inferioridade daquele estágio evolutivo, ele sabia que ele não se magoou com aquilo que nós fizemos para ele. Ele não precisava, nós não precisávamos do perdão de Jesus, porque ele não se magoou com o que nós fizemos. Ele entendeu e entendia como nós éramos e como nós somos até hoje. Tá? Só tem necessidade de perdoar aquele que se magoa. Não é verdade? Então é interessante. E aí o Espírito Meimei então traz nesse livro, bonito livro espírita também chamado Espírito da Verdade. Então no finalzinho da mensagem sobre perdão ela diz assim, para nós, perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Bacana, né? Eu espero então, meus amigos, que a gente possa ter bastante elementos, né, para estudar um pouquinho mais profundamente esse tópico do perdão nas nossas vidas. Como eu disse para vocês no início, nós já ouvimos várias vezes. O Evangelho está ali, né, relembrando a gente a todo momento sobre o perdão. Vamos analisar nossas dificuldades de perdoar, as nossas mágoas, a nossa tendência à vitimização, a apontar para o outro dizendo que ele é o responsável pela minha dor e pelo meu sofrimento. Vamos, a partir de hoje, refletir um pouquinho melhor, pegar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. As emoções são nossas. Nós é que temos que, ao perdoar o ocorrido, nos libertarmos da nossa própria imperfeição. Então eu gostaria de desejar para vocês um ótimo Natal, um ótimo fim de ano para todos, para vocês aqui, para os trabalhadores do Francisco de Assis, e desejar muita paz. Muito obrigado, boa noite. Viu?